Há mais ou menos um ano atrás, eu estava aqui pela primeira vez me consultando com o Dr. Márcio Freitas para fazer a minha rinoplastia. E hoje estou de volta para esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto. Vem comigo! Ô, coisa boa entrar aqui nessa sala, gente. Feliz demais com o meu resultado. Muito bom ver de novo o Dr. Márcio Freitas. Hoje o nosso assunto é rinoplastia. Eu que passei por esse procedimento contigo, extremamente satisfeita com o resultado. E surgiram várias dúvidas dos nossos telespectadores, dos nossos seguidores. Para iniciar, Márcio, qual é o paciente que pode realizar esse procedimento? Praticamente todos os pacientes saudáveis podem realizar o procedimento de qualquer idade. Eu já fiz paciente de 13 anos de idade, 12 anos de idade. Logicamente assim, mas doutor, o paciente está ainda em fase de crescimento. Sim, mas se for um nariz muito estigmatizado, se for aquele paciente que pode estar sofrendo bullying na escola, a gente arrisca até correr o risco de ter que fazer um retoque no futuro, mas você já mexe com aquele psicológico, você já evita um deprimido, uma depressão. E eu fiz essa semana paciente de 70 anos de idade. Então basta ser saudável. E muitas vezes a rinoplastia está associada ao desvio de septo, né? A gente vê muitas pessoas falando, vou fazer o desvio de septo, vou aproveitar e fazer a rinoplastia porque tem algo que me incomoda. Então, há sempre essa junção, essa procura é muito grande, Márcio? Assim, nem todo mundo que tem desvio de septo precisa operar, tá? Então, a gente opera desvio de septo em pacientes que respiram mal. Mas o paciente tem indicação de fazer desvio de septo. E aquele paciente tem vontade de fazer rinoplastia, eu costumo dizer isso, faça junto, as duas coisas, a gente tem que fazer junto. Por que tem que ser feito juntos? Porque durante a rinoplastia a gente precisa da cartilagem do septo. Aquela cartilagem que está desviada, ela vai ser necessária na cirurgia da rinoplastia. Por isso a gente precisa dela. Então o paciente que, eu não tenho dinheiro para fazer a rinoplastia, eu quero fazer aquela rinoplastia, mas eu não tenho dinheiro agora. Porque todo mundo sabe que o convênio não cobre essa parte de cirurgia plástica. Né? Eu não tenho dinheiro para fazer agora. Eu vou fazer então um septo e lá na frente, quando eu tiver dinheiro, eu faço a rinoplastia? Não, eu me nego a operar pacientes dessa forma. Pelo seguinte, na septoplastia, parte daquela cartilagem vai ser descartada, vai ser jogada fora. Aí na minha rinoplastia eu vou precisar daquela cartilagem. Onde é que está essa cartilagem? Ela foi jogada fora. Então eu peço, além do fato do paciente passar por 2 procedimentos no nariz. Então eu falo assim, junte seu dinheiro, espere o momento certo, esperou até agora, você pode esperar mais um pouquinho, faz tudo junto. Quanto tempo dura em média uma cirurgia dessa, Márcio? Uma rinoplastia dura em média 2 horas. Uma rinoplastia primária, né? Um paciente que nunca foi operado e tal. Demora em média 2 horas. Casos mais difíceis são casos que precisam de cartilagem da costela, pacientes que foram já operados no passado, precisam reoperar, ou pacientes, principalmente a pessoa da raça negra, que não tem um evidente dorso nasal, então a gente precisa dar dorso nasal. São pacientes que também têm fragilidade cartilaginosa, então a gente precisa muitas vezes de cartilagem da costela. Nesses casos, a cirurgia demora um pouco mais. E qual tipo de anestesia é utilizada nesse procedimento? Pode ser com anestesia local e sedação, que é o que eu mais faço, e muitos colegas fazem também com uma rotina muito grande, ou com anestesia geral. O que é que muda? Na anestesia geral, o paciente é intubado, então a respiração é toda feita através do equipamento ventilatório. Na anestesia local e sedação, o paciente fica semiconsciente. Então ele participa um pouco da cirurgia. Durante o procedimento, o paciente acorda, às vezes bate papo comigo, aí a gente coloca mais uma medicação na veia para dormir um pouquinho mais. Mas isso não significa sofrer, não. Eu, por exemplo, fui submetido à minha cirurgia nasal e foi com anestesia local e sedação. E para mim foi a melhor escolha. E o pós-cirúrgico, Márcio? Eu tenho certeza que esse é um assunto que preocupa muito os pacientes, né? A questão da recuperação, quanto tempo tem que ficar longe das atividades, se fica com o rosto machucado. Fala um pouquinho pra gente sobre esse pós-cirúrgico. O que eu costumo dizer para todos os pacientes nas minhas consultas é o seguinte: o chato do pós-cirúrgico, a coisa mais chata do pós-cirúrgico é ficar com o nariz obstruído. Então, 5 a 7 dias o nariz fica obstruído. Por que 5 a 7 dias? Porque é o tempo que a gente demora para tirar o que a gente coloca de tala. A gente coloca uma tala dentro do nariz, são 2 talas intranasais, uma tala fora do nariz e tem os pontos. E nesse intervalo de tempo tem formação de pequenas crostas lá dentro, né, o sangue coagulado. Então tudo isso faz com que haja uma obstrução nasal. Pronto, é o que é mais chato. Normalmente os pacientes não sentem dor. Mas aí tem aquelas perguntas de sempre. E fica roxo? Depende de cada paciente. Tem paciente que fica roxo, tem paciente que não fica roxo. E quais são os cuidados que o paciente deve ter após esse procedimento? E evitar pegar muito peso durante os primeiros dias, os primeiros 5 a 7 dias. Evitar baixar demais a cabeça, né? Porque fica melando um pouco de sangue nessa região. E basicamente só, eu peço aos meus pacientes que não fiquem em cima da cama.
Sabemos também de toda a expectativa de ver o resultado final da cirurgia, mas esse resultado ele é visto depois de quanto tempo? Normalmente de 1 a 2 anos. O advento da rinoplastia estruturada veio muito por conta disso. Muitas pessoas que faziam técnicas mais conservadoras, sem utilizar a estrutura de cartilagem no passado, observaram que com 5, 10, 15 anos os narizes começavam a deformar. Essas deformações vinham por retração de pele, retração de tecido, então começavam a aparecer, por exemplo, muitos cirurgiões do passado tiravam muita cartilagem dessa região, simplesmente tiravam. Lógico que pacientes que têm aqueles narizes gigantes, né, nariz do Luciano Huck, nariz de Tucano, esses pacientes, a resposta vai ser muito rápida, em uma semana depois a gente já vê que o nariz está mais bonito. Mas ainda não está no formato final. Esse nariz, mesmo esse Tucano, ele não está no formato final com uma semana, lógico. É meses, anos. Então é 2 anos e meio, 1 ano e meio, no mínimo, para a gente ter um resultado final. E aqueles pacientes de pele grossa, esses demoram ainda mais para chegar no resultado final. Então, o que eu falo sempre aos meus pacientes que voltam, porque assim, não é 100% de sucesso, 100% de paciente feliz comigo, não. Tem aquele paciente que está insatisfeito. E aí eu fico pedindo a ele, vamos ter calma, a gente pode dar aquele retoque, a gente pode dar uma futucadinha no teu nariz de novo, mas preciso de tempo, eu preciso esperar 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano. Precisamos esperar, a gente não pode se antecipar à ação tecidual, à ação biológica. Preciso ratificar o quanto eu estou feliz e realizada com a minha rinoplastia, que foi realizada por Dr. Márcio Freitas, e tenho certeza também que muitas das suas dúvidas sobre esse assunto foram tiradas nesse bate-papo. Mas se porventura ainda ficou algo para ser esclarecido, estamos deixando aqui as redes sociais de Márcio Freitas e você pode deixar suas perguntas lá.